Hoje é um bom dia para eu falar um pouco sobre a minha história. Já se vão 86 anos desde que eu nasci. Mas não se deixe enganar pela minha idade. Sou bastante jovem e estou cada vez mais forte e cheia de atividades. Tudo começou em 25 de agosto de 1930. Sou filha da primeira igreja batista do Pará. E aí a mamãe era da primeira igreja batizada por mim. Então o pastor chamou e disse: irmã Júlia, eu sei que a senhora gosta de pregar e tal. E eu disse: graças a Deus, eu já vou. Ela disse, me contou a história toda. Vou morar na Pedreira e vou evangelizar a Pedreira. Mas isso foi evangelizou muito, porque até ela fazia mingau, ela, minha tia, fazia de milhão branco, sabe? Mas ela gostava mesmo de perder, nem ligava muita responsabilidade de uma casa que aparenta, né? Mas ela ajudou, ela disse que já não sei, levou 100 pessoas para a igreja, porque sabe onde era a casa nossa? Era Mauritinho. Quando algumas pessoas começaram a se reunir por aqui, o bairro da Pedreira era bem diferente do que é hoje. Bem, algumas coisas nunca mudam, outras você jamais reconheceria. Meu primeiro endereço foi do outro lado da rua, mas depois de algum tempo me trouxeram para onde estou até hoje. Eu tinha mais ou menos 11 para 12 anos. Nós éramos da primeira igreja. Tem até o retratinho aí. Peraí. Olha. Olha aqui. Aqui sou eu. Com esta idade, mais ou menos, é que eu saí de lá para ir para a igreja da Pedreira. Isso aqui era a primeira igreja. Isso aqui era a mocidade e as crianças da primeira igreja, onde eu era, lá, vivia lá. Né? De lá, nós passamos um tempo depois, com uns 11 para 12 anos, fomos para a igreja da Pedreira, para a barraca que eu tinha, até o retrato da barraca. Fomos para lá. De lá para cá é que eu nunca deixei de ir da Igreja Batista da Pedreira. Aqui no bairro da Pedreira, na Avenida Pedro Miranda, é onde tenho vivido a minha história. Quem passava aqui na frente nem sempre viu tudo desta forma, como é atualmente. Antes era menor e com o tempo foi crescendo e se transformando no que é hoje. Ela era metade do que ela é hoje. Ela era bem dividida no meio. Então, quem está de frente para a igreja, entrando na igreja, o lado direito dela era justamente as classes e o lado esquerdo era o templo, propriamente dito, né? Era baixinha, a igreja baixa, tinha fogo de madeira, era muito calor, tinha mais ou menos uns 6 a 8 ventiladores e era uma igreja que tinha poucos membros quando eu entrei. Do tempo fui melhorando, tudo isso faz parte. Tinha ali no templo tinha uma empanada assim do lado, biongos, que ninguém podia mexer. O pastor João Bidá, quando chegou, meteu a cara, com o apoio de alguns membros, ele meteu a cara, mandou derrubar tudo aquilo e aumentou o templo, ficou maior. Nessa época da minha adolescência, como embaixador do rei, tivemos uma participação na demolição na metade da igreja. A igreja, o templo onde é atualmente, hoje era só metade a igreja
e participei da demolição para ampliação do templo. Nessa época, como embaixador do rei, onde vários embaixadores participaram, junto com o pastor que na época era o pastor Jones de Bidarte. Fizemos o forro lá da igreja, como inauguramos. Depois nós compramos aquela lâmpadazinha pendurada, tiramos as lâmpadas todinha e botamos no forro. Foi uma alegria, compramos ventiladores e foi melhorando. Mas assim, a igreja foi muito bonita agora, bem mais bonita do que era. Mas como ela era antes, também era muito bonita. Ela era como se fosse tipo uma capela. Era bem aconchegante, bem romântica. Com 86 anos de vida, eu acho oportuno me perguntar por que Deus me colocou aqui. Bem, acho que tenho alguma pista da resposta, quando lembro que desde o início estive envolvida com a tarefa de evangelizar. E nessa igreja aqui nós encontramos pessoas que nos apoiaram. Quando nós perdemos nossa mãe, nós pensamos pessoas que realmente nos abraçaram, e aqui nós vimos o quanto era bom fazer parte da família da Igreja Batista da Pedreira. Mas isso não é tudo. Os encontros semanais são fortalecedores. Os domingos são especiais para mim. Afinal, é nesse dia que estou concentrada de manhã e de noite. Mas deixe-me falar um pouco acerca das minhas atividades. Afinal, eu trabalho bastante. Claro que não daria tempo de falar sobre tudo que eu faço, mas gostaria de mencionar algumas das minhas formas de trabalhar. Música. Sempre gostei muito de música. Ai, como adoro louvar. O Ministério de Louvor na Igreja Batista da Pedreira, tem muita importância, assim como em qualquer outra, porque pessoas se convertem a Cristo através do Ministério de Louvor, pessoas que a gente vê passar na rua, ouvem as canções que nós tocamos e são evangelizadas e se convertem a Cristo. E pessoas que estão dentro do ministério ou que têm a oportunidade de conhecer o ministério também aprendem um pouco mais de Cristo. Então, eu me alegro muito, assim como cada um de nós, de fazer parte desse ministério. Evangelismo, como eu já disse, está no meu DNA. É algo que faz parte da minha essência. É fácil trabalhar missões mundiais, estaduais e nacionais aqui na Igreja Batista da Pedreira, porque todos são missionários. Nós sentimos um grande amor das pessoas por missões aqui na igreja. E por isso, obedecendo o ID de Jesus, é maravilhoso trabalhar com todos que estão aqui presentes, porque eles têm o DNA de missões aqui na Igreja Batista da Pedreira. Eu achei impressionante como a igreja valoriza missões. Aqui na Igreja Batista da Pedreira, eu encontrei esse ponto bem forte na igreja, que eu acho que hoje em dia é crucial, para o evangelho. Você já deve ter percebido que tenho um dono, um noivo, e a ele eu sirvo. Mas o que ele pede para mim é que eu cuide das pessoas, e eu amo fazer isso. Eu conheci Jesus aproximadamente há 10 anos atrás, por intermédio da minha esposa, que ela orou por mim durante 11 anos, né? E quando ela me fez um convite, na época foi até o aniversário da igreja, aniversário da Igreja Batista da Pedreira. Missionário Josias, né? E através do testemunho dele, eu me converti. No momento eu fui tocado, né? Fui tocado pelo Espírito Santo. E foi onde eu fui à frente. Toda vez que eu me lembro da conversão, né, eu até me emociono. Foi algo assim muito forte na minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz até hoje na minha vida. A Igreja Batista da Pedreira tem um papel fundamental na minha vida. Porque quando eu me converti ao cristianismo, eu vim sozinho com a minha esposa. E aí a família aumentou. Logo depois vieram as minhas 2 filhas. Quando nasceram, estão comigo. Hoje está a minha mãe também aqui, o meu irmão, a minha irmã, os meus sobrinhos e sobrinhas. A Igreja Batista da Pedreira
tem uma marca na minha vida, porque nós estamos, quase todo mundo aqui, dos meus parentes, então estamos tentando mudar para ser melhor. Ao longo desses anos, muitas atividades vêm sendo desenvolvidas. Entre elas, desenvolvemos ações de cidadania e saúde. Iniciou-se um trabalho, desde 2014, voltado para os dependentes químicos. Hoje, já em 2016, nós temos também o programa Celebrando a Recuperação, que é coordenado pela irmã Iraci Vaz e que busca trabalhar na recuperação de indivíduos com problemas de dependência química ou qualquer outro tipo de dificuldade que queira superar. A Igreja Batista da Pedreira, ela ensina a criança através das letras, mas principalmente a gente foca sobre o amor de Deus, né? O amor de Jesus. Porque muitas crianças, ela não tem assim, essa visão, né, em casa, né? Que elas vêm de lares praticamente destruídos, né? Separados de pai, de mãe. Então é isso que é a forma do Pepe, é ajudar a transformar o ser humano desde pequenininho, né, até um adulto, para quando ele ficar mais adulto, para ele se manter nos caminhos do Senhor. Viva hoje como se Cristo viesse daqui a pouco, fazer a vontade de Cristo, fazer o melhor, dar o melhor de si, né, no momento ali, o melhor de si em tudo, não só na parte patrimonial, né, mas em si, a pessoa se entregar de coração, né, para fazer a obra de Deus, né, fazer o ídolo de Deus, de Jesus. As Escrituras. Ai, como sou completamente apaixonada pela Bíblia. Já há algum tempo que nós temos acreditado no propósito de que nós podemos nos tornar uma igreja cada vez mais bíblica. E as Escrituras para nós é o ponto de partida, é o ponto de chegada. Nós acreditamos no avivamento que Deus tem trazido sobre a sua igreja verdadeira. E esse avivamento não vem senão através das Escrituras, não vem senão pela palavra de Deus. E nós estamos e continuamos e vamos continuar sempre nesse propósito de nos tornarmos uma igreja cada vez mais bíblica, cujos princípios bíblicos e aquilo que as Escrituras prezam seja o nosso norte, a nossa bússola, o nosso guia como igreja. Acho que você já entendeu quem eu sou. Não sou essas paredes ao seu redor. Não sou esta fachada imponente. Não sou os bancos e as estruturas que abrigam tudo isso. Mas eu sou cada criança, cada adulto, cada homem e mulher que faz um pouquinho para Deus. A Igreja Batista da Pedreira é o jovem e o velho, que a partir daqui servem ao Senhor. A Igreja Batista da Pedreira é cada membro que reunidos formam este corpo lindo. A Igreja Batista da Pedreira organizou 10 igrejas, sendo 3 no interior e 7 em Belém, na capital. E é uma igreja que tem um passado de cooperação e presente também com a denominação. É uma igreja cooperadora, uma igreja que se envolve nos trabalhos denominacional, participa de atividades da denominação a nível estadual, nacional, como também participa das campanhas missionárias. A Igreja Batista da Pedreira hoje ela tem sido conhecida no meio batista aqui no Pará e até fora como uma igreja missionária. Aqui estou eu, comemorando 86 anos, mas é só o começo. Meus pés estão plantados na rocha e meus olhos estão olhando para a frente.